Seabra, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse desse momento do Bragantino, Seabra, de 4 derrotas consecutivas. É claro que cada partida tem a sua história, né? Mas hoje o Bragantino teve muitas dificuldades até de criação, por mais que tenha tido algumas oportunidades. E quando o Botafogo teve uma intensidade maior em campo, foi difícil do time do Bragantino se encontrar. O porquê o Braga perdeu tanto daquela identidade de antes da parada aí para a Copa do Mundo de Clubes? Olha, realmente é um momento da temporada delicado, em que nós estamos lidando com algumas adversidades, né? Em função da baixa disponibilidade por alguns jogadores aí que se lesionaram, ou por trauma, ou questão muscular, ou fadiga, às vezes, durante o próprio jogo, né? E o que acontece é que, muitas vezes, quando um jogador se lesiona, isso acaba gerando sobrecarga no outro, porque ele acaba repetindo por mais tempo, né? Então, a gente viu hoje, por exemplo, a intensidade do Barbosa cair muito rápido no começo do segundo tempo, do Hurtado também. Os jogadores que jogaram 90 minutos no jogo passado e que vinham jogando, né? O Pita, que estava com uma minutagem menor no acumulado, embora tenha jogado 90 no jogo passado, conseguiu sustentar um pouco mais, né? Então, acaba acontecendo meio que um efeito dominó nesse sentido, né? Quanto menos jogador você tem disponível, menos você também consegue rodar aqueles que você está usando. E isso acaba contribuindo para que a intensidade caia antes, né? Então, eu concordo com você. Enquanto nós conseguimos manter a intensidade, nós conseguimos equilibrar com o Botafogo ou ter superioridade. Você viu no começo do jogo, tirando primeiros 2 minutos de jogo, que o Botafogo, né, jogando em casa, veio para cima, empurrou a gente, até uns 15 minutos depois disso, a gente conseguiu construir, quebrar, pressionar, jogar, né? E depois o Botafogo, aos poucos, foi conseguindo fazer os seus movimentos até fazer o primeiro gol, né? Numa situação que a gente tem tido bastante atenção nessa questão do meio espaço, quando tem essa corrida para dentro da área, na lateral da área, né? E eles acabaram fazendo num tempo muito bom, tiveram mérito da jogada. Então, assim, é um momento que, ao mesmo tempo que nós temos enfrentado essas adversidades, seja na forma de colocar a equipe, seja durante a partida, tem um segundo processo que vai acontecendo, que é a oportunidade, a minutagem, e outros jogadores aparecendo e conquistando espaço. Então, é um momento de sofrimento, mas que, se nós tivermos resiliência e continuar trabalhando e entregando o máximo, independente do que estiver acontecendo, mais para frente nós vamos sair com um grupo mais forte. Vamos ter o retorno daqueles, vamos ter o crescimento desses. Então, a gente está passando por esse momento, a gente tem que saber passar, aproveitar muito bem esses 5 dias, que finalmente a gente vai ter 5 dias, né, para uma partida, porque 3 dias tem sido muito difícil, e algumas circunstâncias que a gente sabe que são mais complicadas, né? Contra o Flamengo, você perder 3 zagueiros no mesmo jogo, isso acaba dificultando muito quando você só tem 3 dias para um outro jogo para preparar um jogo. O Gustavo vinha de uma temporada europeia, muito tempo sem jogar, e você vê que só do jogador ter um pouco mais de contexto, ter um pouco mais de informação e de feedback, porque é o processo de jogo, a análise do jogo, se preparar para o próximo, quer dizer, ele já entregou um desempenho hoje muito bom, muito bom. Então, nós temos que, nesse momento, na verdade, entender que a nossa campanha, num contexto global do Campeonato Brasileiro, é uma pontuação desejada, né? E que existem adversidades que nós temos que atacar, ser resiliente, vai ter que saber sofrer, mas se preparar para conseguir sair com consistência e tirando um saldo positivo, né? Então, é um momento de ter essa lucidez, essa clareza e persistir no trabalho dessa forma. Cito o exemplo do Gustavo, cito o exemplo também do Praxedes, né? Que aos poucos vem entrando, não é todo jogo, mas é um jogador que tem crescido. Então, nós temos que, nesse momento que o nosso elenco fica com alguns jogadores indisponíveis e ele, num primeiro momento, se enfraquece porque sobrecarrega aqueles que estão jogando mais, né? E porque as opções são um pouco mais
escassas do que normalmente são, por outro lado, ele vai se enriquecendo à medida que a gente vai podendo alimentar o crescimento e o desenvolvimento desses outros jogadores. Então, o que a gente tem que fazer é continuar proporcionando isso, trabalhando os aspectos que são fundamentais para que a gente volte a vencer, ou seja, garantir competitividade, né? Tivemos algumas situações muito boas de cruzamento, de invasão de área, faltou algum detalhe de acabamento, tá certo? Que ao Botafogo não faltou, porque quando teve uma primeira foi muito feliz e eficaz. Então vamos trabalhar nisso para que a gente possa transformar aquilo que a gente produz em gol, né? E ser eficaz também nesse sentido da defesa da nossa área, que em alguns momentos nós já tivemos com mais assertividade. Faz parte, porque são jogadores que estão sendo colocados nesse momento aí todo específico, né? O Augustinho numa lateral esquerda, o Gustavo, quer dizer, um lado esquerdo todo diferente ali, né? Então, é muito difícil que vá correr tudo na perfeição, todas as coordenações, todas as sincronias que são necessárias, né? E é lógico, quando você pega um adversário com essa qualidade técnica e também um bom nível de treino e trabalho coletivo, em algum momento ele vai se aproveitar. A gente tem que ser capaz de neutralizar. É isso. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, competições que, no calendário nacional, muitas equipes acabam tendo momentos de oscilação e de dificuldade. A gente tem que continuar trabalhando firme para sair forte disso, para seguir a campanha que a gente busca. E a Copa do Brasil, ela está em aberto, né? É claro que é uma vantagem importante que o Botafogo conseguiu colocar hoje aqui, mas a qualquer momento do jogo de volta, se a gente faz 1-0, o confronto está aberto. Então vamos também considerar isso e trabalhar para que isso aconteça. Boa noite, Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Bom, como você bem citou, os primeiros 15 minutos, até saiu o gol do Botafogo, eu acho que o Bragantino foi até superior dentro da partida, fez o John trabalhar, enfim, alguns lances, mas eu acho que depois do gol, pelo menos eu senti, o time um pouco mais irritado dentro de campo. Você acha que o mental acabou pesando no jogo de hoje e qual a importância também do mental para conseguir, enfim, eventualmente reverter o resultado dentro de casa? Olha, eu acho que, na verdade, é uma questão do desenrolar do jogo, né? Um pouco da história do jogo. A gente sofre o gol num momento que a gente está bem no jogo, né? E aí faz parte do desafio desse momento como um todo ter a capacidade de assimilar e de se manter bem no jogo. E aí de fato o Botafogo volta melhor do primeiro gol do que estava antes, o jogo ganha um nível de equilíbrio maior, mas ainda assim nós estamos competindo e é um jogo equilibrado. E também estamos provocando os erros do Botafogo, né? O segundo gol parte, na verdade, de uma recuperação nossa da pressão, que seria uma situação de 5 contra 3 para nós, né? E aí a gente dá um passo à frente, acaba não desenrolando bem essa situação e sofre a transição do segundo gol sendo pego no contrapé. Então, eu não acho que a equipe tenha necessariamente se irritado e piorado. Eu acho que o gol deu tranquilidade para o Botafogo saber passar pelo momento difícil que ele estava passando no jogo, mas nós não deixamos de competir e de colocar aquilo que a gente imaginava no jogo para gerar as oportunidades que a gente precisava. Seabra, o Pita, ele faz a função mais aberta, assim, mas visivelmente não é a área que ele se sente mais confortável, né? Mesmo que em dados momentos ali do jogo ele tenha jogado centralizado junto com o Eduardo Sacha, eles trocaram bastante. Gostaria que você explicasse um pouco essa opção de colocar os dois juntos, se é em função também do desempenho um pouco abaixo dos pontas atualmente, né? O Vinicinho não tem sido aquele Vinicinho do Paulista, o Nacho sequer foi relacionado para o último jogo, o Davi Gomes ainda é muito jovem, né? Um jogador que estava no sub-20, e o Lucas tem sido mais regular. Então, é por conta também do mau momento dos pontas? Olha, o Pita ele sempre foi aberto à possibilidade de fazer ponta, né? Ele fez no Cuiabá por bastante tempo, né? E você vê que ele tem uma efetividade nessa situação. O gol que ele faz contra o Mirassol é um movimento de ruptura como ponta. O gol que ele faz contra o Grêmio, decisivo naquele momento para empatar o jogo, ele fecha a área como ponta. O gol que ele fez contra o Fortaleza, ele estava de ponta na jogada também. Ele não é aquele ponta que vai baixar de trás e fazer uma jogada individual sequencial.
mas quando ele está perto do gol, ele tem uma relação com o gol muito boa e tem uma boa definição, né? Ele dá até uma finalização perigosa no primeiro tempo, no pé trocado aqui, jogando como ponta, né? E ele é um jogador que ataca espaço. Então, a gente tem muitos pontas que tem o jogo de desequilíbrio individual, né? E estamos trabalhando a ideia de atacar espaço. Então, você vê contra o Flamengo, o Henry, ele foi bem efetivo em atacar espaço, gerou uma chance logo no começo do jogo. E o Pita é um ponta que oferece isso, né? Ele oferece atacar muito bem espaço, e o Barbosa também oferece. Então, a gente buscou oportunizar também para ter uma vantagem de fundo de área contra os laterais do Botafogo, tá certo? O Barbosa tem um ataque muito forte de fundo de área para fechar de cabeça, o Pita também tem um ataque forte de fundo de área, tem uma relação muito boa com o gol. Então, mas acabou que no primeiro tempo a gente teve algumas rupturas do Pita, mas teve muito mais do Barbosa, e no intervalo eu resolvi trocar, deixar o John por fora, para fazer um jogo de jogada individual, porque ele tem 1 para 1 e tem jogo interior, né? Também escapando por dentro com fuga e vindo tabelar. Aproximei o Sacha do John, numa tentativa de que eles se associassem, e orientei o Pita, que, a partir da posição de centroavante, atacasse mais costas e desse mais profundidade. Então, ele volta no segundo tempo, já fazendo uma ruptura lá para a esquerda. Depois tem um momento que o Pedro Henrique conduz, tanto o Pita quanto o Barbosa rompem, né? A gente não conseguiu sustentar por muito tempo esse tipo de coisa, e de movimento, até acho que em função de que alguns jogadores nossos que jogaram mais tempo contra o Fortaleza começaram a acusar um desgaste excessivo, e o Botafogo começou a conseguir empurrar a gente nas transições e manter o jogo no terço ofensivo. É a partir desse momento que a gente opta por refrescar o lado direito, tirar tanto o Barbosa quanto o Hurtado, colocar o Natan para que ele tivesse perna para fechar as investidas e as transições do Botafogo junto com o Vinícius, e também que tivesse frescor para atacar, né? Então, eu acho que, assim, de novo, passa também pelo mérito individual. Sim, acho que o Pita está num bom momento técnico e tem sido decisivo. Acho que era importante oportunizá-lo no 11 inicial. E acho que são dinâmicas normais, e vai ter outro momento que o Vinícius vai estar melhor, ou que o Nath vai estar melhor, e a gente vai estar sempre buscando um equilíbrio, né, e atender tanto o mérito individual quanto a necessidade coletiva para cada jogo. Então, passa, sim, por essa situação, mas também por aquilo que a gente esperava de gerar vantagens no jogo que pudessem ser decisivas a nosso favor. Bom, você falou um pouco sobre as investidas ofensivas, né, da equipe do Botafogo pelos lados do campo. E hoje o Botafogo entrou tanto com o Vitinho quanto com o Cuiabano. São dois laterais muito ofensivos. Eu queria saber se faltou alguma coisa para você, que você acha que faltou alguma coisa para conseguir travar um pouco essa ofensividade de laterais do Botafogo pelos lados, e também o que você pensou para tentar parar um pouco essas investidas, tanto do Vitinho quanto do Cuiabano. Olha, a gente já sabia, né? Inclusive, estava preparado até para encontrá-los mais altos do que eles estavam, né? Mas acho que eles são jogadores com qualidade, com boas escolhas. O Cuiabano eu conheço muito tempo da base, né? Então tem um repertório de cruzamento do fundo, de 3/4, bola de canal, sabe cavar, né? O Vitinho sabe associar, sabe o tempo de tocar e ir e chegar no fundo. O grande desafio, na verdade, era um ajuste para que a gente neutralizasse os apoios que eram oferecidos para eles, principalmente os apoios de ruptura, né? Então, o primeiro gol acontece de um movimento de ruptura na primeira janela, né, que é a janela entre zagueiro e lateral, entre nosso zagueiro e lateral. Então, essa defesa do meio espaço na área um ponto de atenção importante para qualquer time. Nesse momento, a gente teve um atraso de leitura, o Botafogo foi feliz, e com uma ação coordenada fez um gol com muito mérito, né? Então, eu não acho que seja só a questão individual deles, mas sim o trabalho coletivo de proporcionar para eles apoios e movimentos no tempo certo. Acho que esse é o desafio maior, né? O segundo gol, na verdade, uma transição em que a gente teve a infelicidade de não concluir um ataque que poderia ter gerado um empate para a gente, e o Botafogo pegou o nosso time completamente no contrapé, e o Barbosa rouba a bola, toca e progride, né? E aí é uma bola que tem bastante espaço na área, porque a gente precisou matar um 2 contra 1
no lado da jogada, e a área ficou 3 contra 2, sendo que era o Barbosa atacando. Então, gerou uma situação muito vantajosa, num momento que muitas vezes acaba sendo inevitável, porque você faz uma pressão, rouba uma bola para gerar uma chance de gol e acabou não dando sequência nesse processo e sofreu um contra-ataque. E aí o Cuiabano, com espaço na área, né, a gente sabe que ele tem qualidade para colocar essa bola. Seabra, você citou os desgastes, né, e também as lesões decorrentes dessa sequência de jogos também, o que, de certa forma, é até normal acontecer. Pensando nisso, como técnico, você espera que talvez o clube use essa janela agora de transferências para deixar o elenco com mais opções, ter mais jogadores, até para suprir algumas ausências, né? Você não tem o Júnior Capixaba, que teve uma lesão complicada de ligamento, acabou perdendo o Guilherme, teve que improvisar na direita. Na zaga eu nem vou citar porque foram muitos jogadores ao mesmo tempo, acaba ficando complicado. Mas pensando também na qualidade do campeonato, que sempre aumenta, né, depois das contratações de meio de ano, você acha que o clube pode fazer alguma movimentação nesse sentido? E para encerrar, 3 dias apenas, né, de trabalho para o jogo contra o Atlético Mineiro. Quais são os principais pontos que você vai procurar atacar? Nesse jogo a gente vai ter um pouco mais, né? O jogo é domingo, né? Domingo. Então a gente tem esse retorno. Amanhã tem um dia off, porque também vamos chegar de madrugada. E depois temos 3 dias de trabalho, né? Exatamente, para o jogo no 4º dia, né? Então, o principal, na verdade, vai ser ter a oportunidade de chegar com todo mundo fresco. Isso já muda bastante a qualidade das suas escolhas, tanto pensando em escalação quanto de proposta de jogo e aquilo que você vai poder fazer, né? A gente teve tanto desgaste físico na última linha e as ausências dos jogadores que a gente mudou as dinâmicas defensivas para que os zagueiros e laterais pudessem terminar os jogos. A gente teve que mudar isso. A gente normalmente faz movimentos de pressão mais agressivos que exigem distâncias em alta intensidade maiores da nossa última linha. E a gente precisou fazer alguns ajustes para que ela fosse um pouco poupada, porque as possibilidades de troca, hoje a gente não tinha nenhum zagueiro no banco, né? Então isso muda também um pouco a característica da equipe, né? Aí você fala um pouco da identidade. A gente não deixou de buscar fazer aquilo que a gente faz, mas a gente teve que buscar outros caminhos, né, que não vão entregar exatamente da forma como a gente costuma fazer, né? Então faz parte. Qual era a outra parte da pergunta? O mercado. Olha, é lógico, hoje a gente está com necessidades que são claras, que são específicas, porque tem algumas lesões que são mais duradouras, e a gente está atuante nesse sentido, mas, é claro, buscando também opções, situações que façam sentido para o clube como um todo, que também não sejam só momentâneas.